lógica é a seguinte: existem basicamente 3 situações no purgatório. Primeira situação, daquelas pessoas que cometeram gravíssimos crimes e pecados nesta vida, por graça de Deus se arrependeram, mas não tiveram tempo ou não tiveram nenhuma disposição de fazer alguma penitência ou adquirir alguma indulgência, alguma coisa para tirá-las dessa situação infeliz de grave deformidade da alma. Uma pessoa que comete um grave crime, um grave pecado, mesmo que Deus perdoe, esta alma está gravemente deformada. Ela precisa ser reformada, precisa ser... Então, essas pessoas que cometeram graves pecados e não fizeram nenhum grande ato de amor nessa vida, porque o que nos livra do purgatório, meus queridos, são grandes atos de amor nessa vida. O que nos livra do purgatório são grandes atos de amor nesta vida. O que nos livra do purgatório são grandes atos de amor. É o amor, é o fogo do amor que queima as impurezas da nossa alma aqui nesta vida. As pessoas se arrependeram desses graves pecados, mas não fizeram grandes atos de amor. Os pecados foram grandes, mas os atos de amor foram miseráveis e mesquinhos. Estas pessoas estão num estado do purgatório lastimável. Por quê? Porque as penas, os sofrimentos do fogo do purgatório nesse estágio é bem parecido como se fosse o inferno. Elas sabem que não estão no inferno, mas o sofrimento é como se fosse. Por quê? Porque precisam passar por uma grande, grave e profunda purificação. Nesse estágio, é nesse estágio que estão os padres, bispos, religiosos e religiosas que viveram uma vida tíbia, morna, indiferentes. Mas padre, eles não cometeram graves crimes? Não. Não cometeram graves pecados? Talvez não. Mas receberam grandes graças e não corresponderam. Receberam grandíssimas graças e não corresponderam. Portanto, purgatório de padre é uma coisa bem séria. Eu já disse para os meus amigos, olha, quando eu morrer, e vocês começarem a falar que eu sou santo e não rezarem por mim, eu vou pedir a Deus para eu aparecer como alma penada. O que é alma penada? Pena é de punição. Não é alma com uma galinha com penas, não. Alma penada é uma alma que está com as penas do purgatório, com os sofrimentos do purgatório. Eu vou aparecer como alma penada e vou atormentar vocês até vocês rezarem por mim. É uma brincadeira, mas para dizer, pelo amor de Deus. É uma falta de caridade morrer um padre e vocês canonizarem imediatamente. Não façam isso. Rezem. Esse é o primeiro estágio lastimável do purgatório, que é, em termos de sofrimentos, bem parecido com o inferno. O segundo estágio do purgatório é daquelas pessoas que foram católicos bons, porém medíocres. Pessoas que passaram a vida inteira, não sei se você vai se reconhecer, indo à missa no domingo, em estado de graça, não é? Confessando com frequência, fazendo coisas boas, mas sempre atos
de amor muito frouxos, tímidos. O que nos livra do purgatório são atos de amor. A pessoa ama, pero no mucho, entendeu? Não, para que esse fanatismo? Para que esse exagero? Né? Os católicos da religião do não precisa. Não precisa isso tudo. Não precisa. Né? Tem o departamento do não precisa no purgatório. Não precisa amar. Eu quero ser filho de um Deus de amor, mas não precisa amar. Não, o importante é a gente não ofender a Deus, mas fazer atos de amor não precisa. Essas pessoas medíocres sofrem um purgatório que é grave também, mas não é tão grave como aqueles que cometeram grandes pecados e nada fizeram, mas se arrependeram de última hora ou não tiveram tempo. É uma situação, vejam, eu não preciso de revelações privadas para entender que é bem diferente a situação de uma pessoa que cometeu graves crimes e uma pessoa que foi simplesmente medíocre. Teve preguiça de amar. Preguiça de amar. Preguiça de pagar o preço do amor. E finalmente, o último estágio do purgatório. O último estágio do purgatório é daquelas pessoas que foram santas nesta vida, verdadeiramente santas. Fizeram grandes atos de amor, mas não foram perfeitamente santas. Ainda faltou alguma coisa. É o chamado purgatório do desejo. Purgatório do desejo, onde o sofrimento dessas pessoas é mais simplesmente o desejo, ou seja, a punição delas não é um fogo purificador, mas é simplesmente o fato de que elas ainda não veem Jesus, mas têm um ardente desejo, um ardentíssimo desejo de ver Jesus, de ver Deus. Esses são os 3 estágios, muito basicamente, do purgatório. Pessoas que precisam ser gravemente reformadas, foram salvas, mas muitíssimo defeituosas ao morrer. Pessoas que foram salvas, mas eram medíocres ao morrer. Pessoas que foram salvas, eram santas, mas não tão santas que já estivessem prontas. Para vocês pensarem bem, não tem como fugir disso. Não é? Ou seja, é lógico que se existe purgatório, e existe, ele não pode ser do mesmo jeito para todo mundo. Então, o purgatório, ele tem estágios. A nossa oração pelas almas do purgatório pode ser que não livre estas almas imediatamente do purgatório, mas vão fazendo com que elas progridam dentro do purgatório. Existe progressão dentro do purgatório. Existe, né, uma forma de você ficando cada vez mais perto do céu e vai diminuindo as penas. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, que é um poema clássico, longuíssimo, na Divina Comédia, quando Dante Alighieri fala do purgatório, ele, visitando o purgatório, encontra ali uma pessoa, um homem que durante a vida foi muito imperfeito, foi muito um católico medíocre, e ele se espanta porque encontra ele já quase saindo do purgatório, num estágio bem elevado. Diz: nossa,
Como que você foi parar aqui? Já está assim tão adiantado? Ah, as preces da minha querida esposa. As orações fervorosas e ardentes. O que nos livra é o amor. As almas do purgatório já não podem fazer nada, mas nós podemos. O nosso amor para livrá-las do purgatório é um amor que serve inclusive para livrar-nos do purgatório. Mata 2 coelhos com uma cajadada só. Porque se o que nos livra do purgatório é o ato de amor, e o que as livra do purgatório são os nossos atos de amor, então, quando eu amo, eu estou me purificando e estou ao mesmo tempo purificando essas almas que dependem de nossas orações. Elas nada podem fazer, mas nós podemos. Isso nos leva então a valorizar muito o tesouro da igreja, porque já que os nossos atos de amor não são tão fervorosos, a igreja quer que nós então unamos o nosso amor ao amor de Maria, ao amor de Jesus, ao amor dos santos. É aquilo que nós chamamos de tesouro da igreja, o tesouro dos méritos da igreja. O que é? A gente fala de mérito e as pessoas não entendem o que é isso. Gente, um ato meritório é uma coisa chamada amor. Amor com amor se paga, ponto. Então, não querem falar de mérito? Não precisa falar de mérito, fala de amor. Os protestantes não aceitam esse negócio. Não tem mérito. Tá bom, então não tem. Os seres humanos aqui nessa terra não conseguem amar. É isso que você está dizendo? Deus não infunde em nossos corações a caridade. Nós não somos capazes de realizar atos de amor divino. É isso que está dizendo? Que Deus é amor, nós somos filhos dele, mas nós não amamos. É claro que nós amamos. É claro que uma pessoa que está em estado de graça tem a caridade no seu coração e pode amar. Portanto, é o amor aqui nesta vida. As almas que estão no purgatório já não podem mais realizar atos meritórios. Elas amam, mas aquilo já não é mais como aqui na terra. Mas os santos passaram aqui na terra e amaram mais do que eles precisavam, até para eles mesmos. Nossa Senhora amou muito mais do que ela precisava. Jesus amou infinitamente mais. Então, esse amor dos anjos, esse amor dos santos, de Jesus, de Nossa Senhora, é um tesouro de amor. Então nós unimos o nosso pequeno ato de amor ao amor deles, e isso fica potenciado. O que é indulgência? É um upgrade no nosso amor. O nosso amor medíocre é ajudado pelo amor grandioso de Jesus, de Maria e dos santos.